A formação religiosa e a formação política marcam a vida das pessoas. O jornalista Nilson Socorro nasceu em uma família de protestantes da Igreja Batista. Foi batizado no momento em que atingiu a idade correta na Igreja Batista de Aracaju. E até hoje se assume como protestante batista. Além disso, neste vídeo de memórias, Nilson comenta da formação política que recebeu quando ingressou no ensino médio. É sobre a formação religiosa e a formação política que comenta neste vídeo de memórias o jornalista Nilson Socorro. Minha formação religiosa foi evangélica, batista. Eu nasci numa família batista, então toda a minha formação religiosa foi batista aos 9 anos de idade, porque os evangélicos não se batizam criança. Eu me batizei na igreja evangélica, primeira igreja batista de Aracaju, ali na Rua Lagarto 646, e minha infância e minha adolescência, e até uma parte do início da juventude foi na igreja, onde eu fui membro batizado. Porque minha mãe era católica, família católica. E minha mãe era de comer hóstia, viver na igreja. Conheceu a Irmã Dulce quando a Irmã Dulce estava começando a chegar aqui, lá em São Cristóvão. Então minha mãe era católica desse jeito. Quando ela começou a namorar com meu pai, a família do meu pai era batista, lá de Itabaianinha. Minha mãe de São Cristóvão, meu pai de Itabaianinha, foi morar em São Cristóvão. E aí eles começaram a namorar, e a família do meu pai batista, inclusive foram os fundadores da primeira igreja batista de Itabaianinha, foram meus avós paternos, família do meu avô, do meu pai. E quando meu pai começou a namorar com minha mãe, a família de meu pai puxou minha mãe para a igreja. E minha mãe aí entrou para a igreja batista, e a nossa formação foi toda essa. Minha formação religiosa é evangélica batista. E ainda hoje, quando eu frequento as igrejas, que eu sou da diversidade, eu frequento qualquer igreja, mas quando eu vou com o espírito como religioso, eu vou para a igreja batista. Sua primeira igreja batista. Eu não sou mais membro, porque eu pedi. A igreja exige de você, como qualquer instituição qual você faz parte, exige determinadas condutas. E eu, num determinado momento da minha vida, aos 20 e poucos anos, eu achei que eu não iria seguir as condutas da igreja, também não ia permitir que a igreja interferisse na minha vida, no que ela tinha direito de fazer, se eu continuasse só, se eu continuasse membro. Então eu pedi. Você pede o desligamento, você desliga-se da igreja, mas não desliga-se da fé. Minha esposa, família é católica, mas isso nunca foi problema na nossa convivência. Tanto que quando eu me casei na igreja católica. O padre liberou, que normalmente a igreja católica faz uma certa limitações, mas eu me casei na igreja católica, na igreja São José, o padre Amaral. Meus filhos foram batizados na igreja católica, então... E frequentamos ambas, tanto a católica como a protestante, mas como o lado da educação doméstica vai mais para o lado da mãe, eles seguem muito mais hoje a igreja católica, e eu continuo sendo ovelha desgarrada. E eu não consegui puxar minha esposa, mas ela vai comigo, me acompanha, se deve acompanhar, mas eu nunca me desviei, eu nunca deixei a Batista como o meu mundo. A minha direção, o meu norte é ele, minha direção eu vou para qualquer um. Minha educação política foi quase que paralela à educação profissional. Eu vim despertar mais para a política. Claro que a gente, quando estuda, né, ainda no ensino médio, a gente começa a ter uma tendência a ter convivência com as pessoas, mas eu posso dizer que eu vim despertar para a educação, para a formação, para convicções políticas a partir do exercício profissional como jornalista. Comecei cedo, e na faculdade, aí você começa a ter essa conversa. Então, minha formação política vem daí, certo? Tanto dos bancos da faculdade como do exercício profissional de jornalista. Olha, ele apareceu, eu fui como toda criança, como todo adolescente, igual normal, convivi no bairro, assim me criei convivendo com todas as brincadeiras, como eu disse na primeira parte
de menino de bairro. Agora, sempre fui uma pessoa muito participativa, como se diz, muito interessada. Eu nunca fui de me omitir, eu sempre quis participar, sempre fui muito ativo, muito assim, sabe? E tem uma coisa que eu sempre fiz na vida, eu acho que isso me ajudou muito. Eu lia, gostava sempre de ler. Eu acho que eu disse a você que aos 14 anos de idade eu já tinha lido quase toda a coleção de Jorge Amado. Eu gostava de que caísse na minha mão. Eu gostava de ler jornal, revista, livro, eu sempre gostei. E tinha uma coisa que eu sempre, como menino de bairro, filho de operários, mas que sempre procurei conviver no meio social, dentro do meu meio social, e sempre visando sair dali, entendeu? Sempre dar um mergulho para cima, não para baixo. Eu sempre tive o seguinte, comigo, eu dizia, tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Se nas mesmas condições de outra pessoa, eu sou capaz. Então isso me foi um lema de vida, um desafio de vida. Eu nunca recuei, porque eu estou aqui, eu sou assim, eu não vou chegar lá. Eu sempre penso, nas mesmas condições, se você pode chegar, eu chego. E eu sempre fui muito otimista em relação a isso. Então, participava de brincadeiras com os grupos de rua, de escola, na escola mesmo, na educação básica, sempre fui muito ativo, participava de teatro, Então, eu nunca fui um aluno prodígio. Aí, eu nunca fui aquele aluno de nota 10, mas sempre fui um aluno de 8 para cima. Então, eu não queria nunca ser o melhor, mas estava entre os bons. Né? Eu tenho um amigo que ele disse que os pais dele, é uma pessoa conhecida, nossa, contemporânea, os pais dele diziam, você tem que ser o melhor, para você ser bom. Eu nunca quis ser o melhor, sempre fiquei entre os bons.